Escrevendo aos Filipenses, na época, Shaul Hachalia, Paulo, já abre a carta dizendo que a nós nos foi dada a graça de sofrer por Yeshua e não apenas de acreditar nele. E é essa visão que está faltando hoje em dia aos seguidores de cristianismo. Em linhas gerais, o que um seguidor de cristianismo espera do Deus eterno é o quê? Que ele seja feliz e não sofra muito aqui nesse mundo. Justamente por ser de Deus, ele acha que tem o direito de ser feliz sem sofrer e aproveitar a vida o máximo que puder e viver muitos anos aqui nesse mundo, como se bênção fosse isso, para poder dizer que aproveitou o máximo que o mundo tem de melhor e ser o abençoado desse jeito. Mas o fiel messiânico original não pensava assim. O verdadeiro discípulo de Yeshua, conforme o conceito original, aquele que apenas seguia a santificação mediante a Torá de Yeshua, não era assim. Ele não era ensinado assim. Por que eu tenho que ser feliz sem sofrer muito só porque eu pertenço ao Deus eterno? Aonde que está escrito isso? O que nos faz sofrer é o nosso pecado. O processo de libertação em si já nos faz sofrer relativamente, porque abandonar o pecado não é fácil. E Paulo escreveu também que, sendo Yeshua uma porção viva da própria natureza divina, ele não se prendeu a isso. Quer dizer, ele não se agarrou ao fato de ser parte integrante da glória divina, mas assumiu a forma de servo e entrou no mundo, na forma de um humano nascido. Isso deveria servir de exemplo para nós, humanos, que nos agarramos ao poder, ao dinheiro, queremos ser felizes, queremos ser de Deus sem passar por aflições. Só que se a gente conseguisse isso tudo, a gente já está fora da palavra de Deus. Yeshua nos ensinou, no mundo vocês terão aflições. Sempre teremos alguma aflição aqui nesse mundo. Mas da mesma forma que ele disse isso, ele disse, coragem, eu venci. Por que eu tenho que me alegrar apenas pelo fato de que ele venceu? Porque com isso ele está dizendo, se espelhe em mim, eu sou a tua referência. O pessoal não tem usado muito a referência de Yeshua HaMashiach. Ele também sofreu. Naquele momento todo, antes de ser capturado, Pai, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A gente vê no texto bíblico que naquele momento ele estava sofrendo. Se Yah, o Deus eterno, te deu as coisas que você sempre quis aqui desse mundo, não se prenda a isso. Apenas use. Use o que ele te dá. É usufruir sem se apegar. Um fiel, um discípulo de Yeshua, a base da vida dele em termos de mundo material não deve ser ter, possuir. Eu quero ter casa, ter carro, ter tudo. Não. O fato principal para um fiel espiritual não é ter, é usufruir. Tudo pertence a Yah e ele concede que a gente usufrua. E uma outra instrução fundamental que nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses é quando ele diz assim, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quer dizer, aquilo que você já alcançou espiritualmente, é isso que você deve se empenhar em manter. Toda a bagagem espiritual, todo o crescimento, todo o conhecimento, toda a estrutura espiritual que você adquiriu, de tanto andar com o Deus eterno, a sua vida agora consiste em lutar para manter isso. Lutar para manter. Agora que você pertence a Yah, Deus eterno, a sua vida não consiste em ficar rico ou em ser feliz terrenamente. A sua existência terrena consiste em conquistar predicados espirituais e manter isso até morrer. Como Yeshua disse, quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar é o quê? É insistir. Devemos conquistar bens espirituais e nos empenhar em manter isso até morrer. É isso que Paulo está dizendo, que foi o mesmo que Yeshua disse. A nossa luta é basicamente essa. Figuradamente falando, precisamos nos tornar um filipense. Seja como um filipense, como diz o título da explanação. Quando a instrução dos filipenses é enfatizada, precisamos lembrar também da carta de Policarpo aos Filipenses. Policarpo escreveu aos fiéis de Filipo exaltando a carta que Paulo escreveu a eles. Tendo sido o discípulo mais proeminente de Yohanan, chamado apóstolo João, Policarpo escreveu dizendo, não chego nem aos pés do amado Paulo. Isso foi dito por um homem que foi morto em nome da fidelidade a Yeshua. Não chego nem aos pés do amado Paulo.
Isso aí é uma fala de alguém que serve de referência para a gente, porque via Paulo como referência. A carta de Paulo aos Filipenses contém essas 3 colunas messiânicas que são fundamentais para todos nós. As 3 que são que a graça de Deus consiste em sofrer por Yeshua e não apenas em acreditar nele, que nós devemos ter no nosso coração o mesmo que havia em Yeshua, que mesmo sendo divino tomou a posição de servo, e que devemos viver aqui nesse mundo de acordo com aquilo que já conquistamos espiritualmente. Não existe esse negócio de, eu acredito que Jesus Cristo é Deus, então já estou salvo. Não caia nessa cilada. A maioria das pessoas pensa assim, mas a maioria das pessoas não vai herdar a vida eterna. O máximo que eles conseguem é ter fé. A palavra fé foi criada para confundir as pessoas, mas essa palavra já foi desmascarada. A salvação é pela fidelidade. E ser fiel a Yeshua é ser fiel ao que ele ensinou. Ser fiel ao ponto de viver com base no que ele ensinou. E viver assim até morrer. Não se esqueça de ser servo. Seja mais servo e menos senhor. Yah não é nosso empregado. Aí o pessoal se baseia naquela música evangélica que diz: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Essa música está errada. Yah não tem que ser fiel a mim. Eu é que tenho que ser fiel a ele. Porque a salvação é pela fidelidade. E você, que supõe que pertence a Yeshua HaMashiach, você vai precisar disso, para não viver caindo. Ou será que é possível andar com Deus a vida inteira e continuar como sempre foi? Ou será que tem alguém que acredita que viver no fogo eterno é melhor?